Amém? Vocês estão bem? Glória a Deus. Fala para teu irmão. Olha para teu irmão e diz a ele assim, ó: hoje é dia de ceiarmos na mesa do Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu queria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor no livro de Marcos. Livro de Marcos, capítulo 15. Aleluia. Livro de Marcos, capítulo de número 15. Enquanto você vai procurando aí, eu vou orar. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, Deus de toda a honra, glória e poder, nós te louvamos, meu Senhor, por estar na tua casa nesta noite. Queremos ouvir a tua palavra, Deus. Queremos ser cheios da tua graça. Queremos ser cheios do teu Espírito Santo. Queremos sentir a tua presença por completo neste lugar. Queremos sentir, meu Senhor, mover dos anjos nesse lugar. A operação maravilhosa do teu Espírito Santo, que quando acha um coração aquebrantado, aí ele trabalha, ele faz maravilhas na vida daquele que tem o coração aberto para ele. Deus, muito obrigado, Deus, porque aqui está uma igreja que vence. Aqui está uma igreja que não recua diante das adversidades, Pai. Aqui está uma igreja que não recua diante das lutas, mas avança, porque o nosso alvo é o céu. Deus, existe uma grande diferença do justo para o ímpio. É porque o ímpio não sabe para onde vai, mas nós sabemos que há uma nova Jerusalém esperando por nós, meu Deus, preparada pelo próprio Jesus, pelas próprias mãos daquele que veio a realizar um sacrifício para dar vida e vida e abundância para nós. Muito obrigado, Deus, por tudo. Eu te louvo e te agradeço, porque tu és fiel e tu és maravilhoso, em nome de Jesus. Amém? Vocês acharam? Amém. Livro de Marcos, o evangelista Marcos, também conhecido como João Marcos, capítulo 15, verso de número 39, verso de número 39. Diz assim a palavra do Senhor: quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: realmente este homem era o Filho de Deus. Amém? Olha para teu irmão e diz assim: realmente Jesus era o Filho de Deus. Agora diz assim para ele: hoje ele é o Deus Todo-Poderoso. Amados, nós estamos deparando com um evangelho escrito pelo evangelista Marcos, primo de Barnabé, aluno do apóstolo Paulo, viajante da primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, pesquisador das maravilhas que Jesus realizou. Bom tempo depois passou a ser discípulo do apóstolo Pedro. Mas nós nos deparamos com um homem que teve toda a coragem de escrever um evangelho para uma nação que estava prestes à decadência. Que nação é essa, pastor? Os romanos. Este evangelista viu em Roma
uma possibilidade que nenhum outro dos discípulos de Jesus viu. Marcos agora tem uma finalidade, um desafio: pregar o evangelho para aqueles que mataram o mestre, que fizeram a execução, que bateram, que chicotearam, que cuspiram. Marcos agora tem uma ligeira impressão de que ali ele tem a possibilidade, pastor Wilson, de ganhar muitas pessoas para Cristo, de uma nação que não era adepta das coisas de Deus, uma nação pagã, uma nação terrível, uma nação que pegou uma criação dos persas e chegou a crucificar mais de 100.000 pessoas em uma cruz, um tipo de morte terrível. Segundo os historiadores, a crucificação, aquele que seria crucificado poderia chegar até 3 dias para morrer. 3 dias pendurado em um madeiro, até a sua cabeça tombar por completo. E aí dá a possibilidade, ou até antes, dando a possibilidade de urubus virem e comer aquela carne. Porque o único que desceu da cruz para ser sepultado foi Jesus Cristo. A atitude da crucificação não dava permissão do homem ser sepultado, ter um velório, ter um cortejo. Não. Ali era exposto um homem, ou vários homens, ou mulheres, quem sabe, e demonstrado a toda a sociedade que aquela pessoa era corrupta, bandido, assaltante, assassino, mas aquele que era contra o governo de César. E Marcos aqui vem trazendo uma mensagem, focando a figura de um homem ilustre, chefe de 100, um homem que teve o prazer e o desprazer de, na sua guarnição, ter que crucificar o Cristo. Aquele homem que estava comandando 100 soldados recebe uma incumbência de Pôncio Pilatos para crucificar a Jesus. Mas como era essa crucificação? Você já parou para perceber como era a crucificação? Primeiro eu quero te dizer que às primeiras horas do dia, Jesus estava sendo preparado para receber o seu julgamento. Um julgamento diante de Pôncio Pilatos e da sociedade judia, no qual Pôncio Pilatos passa a incumbência, a ordenância para que o povo judeu julgue a Jesus. Era uma tradição na Páscoa de ele soltar um preso. Só que toda a estratégia de julgamento que durou desde a quinta-feira, a quinta-feira, o dia anterior, que Jesus já começou a ser julgado por Judas Iscariotes, traído no Getsemane, quando ele desce da sua oração essa que ele, clama ao Pai por várias vezes que ele possa passar aquela situação para frente, que não deixasse ele chegar à cruz. Eu penso que Jesus ali falava como homem, sentia as dores como homem, e Jesus clama e diz assim: Pai, afasta de mim esse cálice. Julgamento tal esse que ele percebe que o próprio Jesus, o Deus Todo-Poderoso, julga ele e diz: não, filho, nós temos que fazer isso. Imagine
Sabe, a luta, pastor Wilson, de julgamentos na mente de Jesus. Jesus é julgado pelos homens, é julgado por Deus e é julgado pelas autoridades da época. Jesus queria não realizar a tal crucificação. A Bíblia diz que Jesus tinha autoridade para clamar os anjos e os anjos descerem e passar a fio da espada e matar todos aqueles que eram perseguidores do próprio mestre. Mas ele percebe que a luta que ele estava enfrentando não era somente dele, mas era minha e a tua luta também. Jesus, ele precisava realizar algo que ele não queria realizar, uma morte, um sacrifício, para dar a mim e a você a oportunidade de sermos livres do pecado da acusação, do pecado da condenação eterna. Jesus ali, depois de ser traído, os soldados levam Jesus para uma das madrugadas mais terríveis da vida dele. Eu posso imaginar, sabe, Tiago, que Jesus ali estava no seu canto todo machucado e passava um e aí, bandido? Passava outro e chutava, vai morrer amanhã, hein? E ali todo o tempo Jesus calado, angustiado, sofrendo por um sofrimento que era meu e era seu. Depois do julgamento pela manhã, em que a sociedade judia exige a libertação de Barrabás, todos nós conhecemos. Ali Jesus percebe que depois do julgamento de Cristo, ou de Deus, depois do julgamento das autoridades, ele passa pelo pior dos julgamentos, pastor Isaías, ser julgado pela própria sociedade, no qual ele sempre amou, apoiou e ajudou. A Bíblia diz no livro de Marcos, ali no capítulo 15, do 33 em diante, você observa que depois dele ser julgado, ele passa para a preparação da condenação. O sacrifício realizado pelos sacerdotes, se pegava um animal, preparava ele, limpava, dava o banho, tirava, se tivesse espinho tirava, se tivesse carrapicho tirava, limpava, se pudesse passar um perfume passava, levava aquele cordeiro até a mesa do holocausto, assentava aquele cordeiro e com uma adega cortava o seu pescoço e aquele sangue escorria pelos chãos do santuário, ali do santo dos santos, antes ali do Santíssimo, e ali se realizava um sacrifício e queimava aquela carne. Assim também foi Jesus. Jesus agora passa para a sua preparação da condenação, do sacrifício. Aí deram banho nele, passaram perfume nele, pentearam seus cabelos, botaram uma roupa de linho puro e levaram. Foi assim? Foi assim, igreja? Não. Foi assim, igreja? Não. Estão com medo de falar? Não, não foi assim. O processo da crucificação pegava o preso, levava para um antipátio, e lá com um chicote de 108 pedaços de ossos e ferro, ele recebia 40 chicotadas. Segundo a tradição, um preso poderia morrer antes de ser crucificado. Isso foi uma determinação feita pelos fariseus. Não, aí se eles escapar das chicotadas, crucifica. Mas senão ele morre aí mesmo, ele nem passa para a crucificação. E Jesus, ao contrário do cordeiro que ia ser sacrificado, às 3 horas da tarde
no templo, ele recebe o verdadeiro banho, mas o banho de sangue. Qual a acusação, pastor? Ser considerado rei dos judeus. Qual a acusação, pastor? Declarado para as autoridades que era filho de Deus. Condenado por blasfêmia. Condenado por falsidade ideológica. O rei era Herodes. Como é que ele poderia dizer que era o rei dos judeus? A Bíblia diz que ele, na sua preparação para ir para o Gólgota, ele recebe uma coroa de espinho para se concretizar o Rei dos Reis. Uma planta que tinha espinhos aproximadamente de 2,5 centímetros a 5 centímetros foi colocado na cabeça do mestre. Recebeu aproximadamente 60 a 70 furadas no seu crânio. Você está pensando que aquela coroa de espinho foi colocada com um paninho por baixo? Não, foi colocada e foi apilada para não soltar aquela coroa. Mas da toda a preparação para o sacrifício, Jesus ali angustiado, ele simplesmente, na sua mente, ele dizia: Pai, que se faça a tua vontade. A Bíblia diz que ele recebe um patíbulo, que era um pedaço de madeira, de aproximadamente de 36 a 50 quilos, a depender do tipo de madeira que achasse na hora para cortar. Se fosse aquele verdadeiro tronco, sabe, pastor Wilson? Aquele tronco bem levinho, de 50 quilos, cortava ele e botava o preso para carregar cerca de 596 metros, meio quilômetro, por uma via chamada Via Dolorosa, que até hoje existe, e as pessoas passeiam por lá e tiram foto. Aglomerado de pessoas, Jesus ele passa agora ao seu caminho para ir para o sacrifício. A Bíblia diz, todos nós conhecemos a profecia de Isaías: como uma ovelha muda foi levado ao matadouro. Eu quero que você entenda: 595 metros levando um patíbulo, um pedaço de madeira, um tronco de madeira de aproximadamente 50 quilos, ele arrastando, depois de ter tomado 40 chicotadas. 40 chicotadas que o seu sangue estava esvaindo. Olhavam para as costas de Jesus e não sabia o que era pele, o que era músculo e o que era ossos. Todo ensanguentado. Ao chegar no meio do caminho, segundo alguns historiadores, diz que Jesus teve uma parada cardiorrespiratória. Cai. Alguém no meio da multidão corre para socorrê-lo. Aquela mesma pessoa que correu para socorrê-lo foi a pessoa premiada. Tu quer ajudar ele? Então agora tu vai carregar a cruz dele. Cuidado você que gosta de ajudar a Cristo. Tem gente que gosta de ajudar a Cristo, né? Eu vou ajudar a Cristo. Aí muitas vezes você recebe a cruz dele. E a cruz dele é pesada. E muita gente não consegue carregar a cruz de Cristo. Por isso que ele carregou no meu e no seu lugar. Aleluia. A Bíblia diz que aquele homem leva a cruz até chegar ao seu destino. Coloca aquele patíbulo no chão. Coloca Jesus deitado no chão. Eu não sei se amarraram seus braços, mas colocaram uns pregos desse tamanho, 18 centímetros e meio de comprimento, desse tamanho. Esse foi aproximadamente o prego, não assim torneado bonitinho, porque era feito de, sabe, com marreta, mais pontudo.
mais largo aqui na sua cabeça, né? Para não sair com facilidade. Foram colocados no seu antebraço aqui. Alguns dizem que foi aqui. Se foi aqui, naturalmente os braços dele foram amarrados, bem amarrado, e aí se cumpre a palavra que diz que ele mostra os furos nas mãos, não é isso? Alguns historiadores dizem que a crucificação era feita no seu antebraço, porque é um dos lugares que suporta, essa parte suporta o peso do seu corpo. Se colocarem um prego nessa posição e colocarem você estendido. Olha o que acontece. Depois daquilo ali, coloca na outra parte vertical um tronco que já estava posto na posição para ser colocado no buraco. Amarra aquele tronco no patíbulo, levanta-se ele. Eu fico imaginando aquele sacudido, aquele levantar, o quão sentiu mais ainda as dores da crucificação. Quando ele é levantado, que ele olha para o lado, dois salteadores, dois ladrões, estava sendo feito também a crucificação deles. Naquele momento Jesus passa por mais um julgamento. De quem, pastor? De um bandido. O bandido olha e zomba da cara de Jesus, da sua atitude, e Jesus não abre a boca, simplesmente ele é defendido por outro bandido. Olha que coisa maravilhosa. O outro bandido diz: cala a boca, rapaz. Eu fico imaginando, pastor Isaías, o diálogo dos dois. Já basta o que a gente está passando, tu já tem que ir. Eu fico imaginando, se aquele homem tivesse a visão espiritual, ele poderia dizer: rapaz, não já basta que ele está fazendo aquilo por nós, e tu está zombando da vida dele. Pela aquela atitude de defesa, Jesus dá um prêmio para aquele homem, um prêmio para aquele salteador. Nós sabemos que a Bíblia diz que Jesus olha para ele e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia. Mas o julgamento dele continua. Jesus olha para baixo, procura os seus discípulos. O julgaram que não precisava mais. Jesus olha e procura Pedro. Será que ele se arrependeu da traição? Da negação? Mas Pedro não estava mais ali. Jesus ele olha e procura Tomé, Bartolomeu, procura Tiago. Jesus procura algumas pessoas. Quem sabe ele bateu o olho assim, procurou: cadê aquele leproso? Será que ele está aí? Aquela mulher da mão mirrada, será que ela está aí? Oh, mas eu queria tanto ver pela última vez aquele povo que eu alimentei por várias vezes com pães e peixes, fiz até multiplicação. A Bíblia diz que Marcos olha e relata que só tinha 3 mulheres ali presentes. Pela visão de Marcos, Marcos vê 3 mulheres. A Bíblia diz que era Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago. Quem sabe nesse momento Jesus já tinha despedido João e Maria? Porque o único que relatou essas 3 mulheres foi Marcos. E Marcos provavelmente teve sabe, bispa, foi evangelizada por essas 3 mulheres. Uma época que a mulher não podia dar testemunho, não valia o testemunho de uma mulher.
E Marcos escreve agora uma carta para os romanos e dá o testemunho de 3 mulheres acerca de um acontecimento. A Bíblia diz que na hora sexta, como era, pastor, esse negócio? Eu não estou entendendo. Eu quero falar uma coisa para vocês. Em Israel, o dia de 24 horas é dividido em 2 partes. Em quantas partes? O dia, que é quando o sol nasce e se põe, que é dividido em horas. Primeira hora, segunda, terceira, né? Hora quarta, hora quinta, hora sexta. Aí vem 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª e 12ª. A 12ª era no findado dia. Eu quero que você entenda que naquela época não tinha relógio, não tinha celular, não tinha calendário de saber realmente dizer assim, olha, agora é X. Não, eram tudo aproximadamente. Tudo era feito de acordo com o sol. Quando o sol estava mais quente no dia, é meio-dia. No pino do sol de meio-dia. A noite já é dividida em vigílias. Os romanos adotam 4 vigílias. Os judeus adotavam 3 vigílias, de 4 em 4 horas. Os romanos de 3 em 3 horas. Então muitas vezes você vai ver na Bíblia na 3ª vigília da noite, na 1ª vigília da noite, na 2ª vigília da noite. E a Bíblia diz aqui, Marcos relata que na hora sexta, em pleno meio-dia, a Bíblia diz que o céu escureceu. O sol não deu sua luz. Ficou tudo escuro. Eu posso imaginar que, como pode ter sido isso? Eu posso crer que foi um eclipse. O eclipse total, a lua cobriu o sol. Ou também eu posso entender, pastor Isaías, que o tempo ficou fechado. Estava se aproximando uma tempestade. Estava se aproximando, sabe? Aquelas nuvens pesadas, aí tudo escureceu. A Bíblia não nos dá a clareza, a certeza de como foi. Mas eu e você entende que no mundo espiritual acontece algo maravilhoso. Que algo maravilhoso é esse, pastor? O próprio Deus vira as costas. Não suporta ver o sacrifício que o filho dele estava realizando. Por que eu digo que isso é maravilhoso? Porque o que Jesus fez foi maravilhoso. Eu não sei, pastor Wilson, se foi assim, se o próprio Pai com Jesus relutou um pouco a paz. Não faz isso não, mas eu quero fazer. Você tem certeza que você quer fazer? Então você vai fazer. Então o projeto é esse. Olha o tamanho. Tem certeza? Olha o chicote. Você tem certeza disso? Olha o tamanho da língua do povo. Tem certeza disso? Então vamos lá. Não tem volta. A Bíblia diz que com o escurecimento, Jesus brada na cruz do Calvário: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa Deus meu, por que me desamparaste? Algumas outras traduções do grego, né, do hebraico, dizem que Deus meu, por que virastes as costas para mim? Eu posso imaginar aquele momento de terror. Escurece, as pessoas esperando, quem sabe, a trovoada, mas os espectadores ali, algumas pessoas já tinham ido embora, porque como era tradição que algumas pessoas morreram até 3 dias depois, então poucas pessoas ficaram ali. Ah, já crucificou, vamos embora. Mas Jesus ainda paciente ali, ele brada: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Algumas pessoas que estavam ali dizem assim: olha, ele está clamando por Elias. Ele está chamando Elias para vir salvar ele. Vamos dar vinagre a ele. Por que o vinagre? Você sabe por que o vinagre? Você sabe por quê, pastor?
O vinagre naquela época era usado como entorpecente, como, sabe, um analgésico, não, um anestésico. E aí as pessoas imaginaram, dá vinagre a ele, quem sabe ele suporta mais um pouquinho até ele chegar e salvar ele. Mas se cumpriu a escritura, quando o profeta diz que quando ele teve sede, deram vinagre para beber. Quando chega na hora nona, depois de realizar todo o ritual do sacrifício, depois de presenciar todas as pessoas que viraram as costas para ele, depois de presenciar um julgamento, quem sabe ilegal, depois de observar que muitas pessoas zombavam dele, criticavam, ele olha e dá o seu último brado para toda a humanidade que ler esta palavra entenda. Ele disse, aqui não é revelado, mas no livro de João, no livro de Mateus, nós encontramos. Ele diz que, Pai, está consumado. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Agora eu venho para onde eu li. Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado, Pai, está consumado. Em tuas mãos entrego o meu espírito. E sua cabeça tombou, o espírito foi para o Pai. A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou. Quem sabe no momento teve um relâmpago, um trovão, sabe? Algo que chamasse a atenção. Aí o centurião, um homem que não tinha a tradição judia, que não, quem sabe não acreditava naquela religião, ele para e acha sobrenatural um homem morrer daquela forma, entregar o seu espírito e tombar e morrer. Você consegue morrer aí agora? Pastor, que conversa é essa? Não, você consegue morrer? Vai e entrega o meu espírito. Será que consegue? Não consegue. Não consegue por quê? Porque você não é dono da sua vida. Aleluia. Aquele homem, ele pega e observa e diz assim, que homem é esse que tem domínio sobre a própria vida? Um homem que eu recebi da mão de Pôncio Pilatos, foi condenado pelo seu próprio povo. Povo esse que os comentários estavam circulando, que muitas vezes ele curou, salvou, libertou, alimentou, ressuscitou, e foi condenado pelo esse próprio povo, povo ingrato. Que homem é esse que suportou todas as chicotadas que os nossos carrascos deu? Que homem é esse que colocamos esses pregos nas mãos dele, nos pés, e ele nem... Que homem é esse que nos seus últimos momentos, quando ele fala alguma coisa, tem 3, 4 pessoas só esperando ouvir o que ele fala para zombar? Que homem é esse? Aí ele pega e diz, realmente este homem era o Filho de Deus. Aleluia. Pastor, eu nunca tive atentado acerca dessa palavra dessa forma. Irmãos, olha o que acontece. Muitas outras pessoas estão reconhecendo quem é Cristo. Muitas pessoas que não são desse aprisco reconhecem o que Cristo realizou, o que Ele fez. Muitas pessoas espalhadas pelo mundo inteiro
já ouviram falar desta palavra, desta mensagem, e acreditam nesta mensagem. Segundo a tradição, a Bíblia diz que aquele homem centurião, a Bíblia não, os historiadores dizem que aquele homem, ele se converte, ele converte tanto ele como a sua família. Depois da queda de Roma, ele segue a igreja, ele acompanha a igreja, e ele é participante de um ministério que cresceu, que até hoje existe, a obra de Deus. Mas o que eu quero dizer para você? Que muitas vezes nós não caímos à realidade e reconhecemos: que homem é esse, pastor Wilson? Quem é que eu estou saindo da minha casa para ir para a igreja buscar a quem? Acreditar em quem? Será que eu vou para a igreja só para eu não pegar o convite? Que aí Jesus é o meu escudo e fortaleza. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Ai, que angústia, esse Covid. Eu vi um homem essa semana, ele tatuou nos seus braços duas imagens: as armas de Oxóssi e as armas de Ogum. Aí ele disse assim: aqui é para proteção. Mas ei, ele acredita em Oxóssi e ele acredita em Ogum. Mas a igreja do Senhor muitas vezes: oh meu Deus, o que eu vou fazer? Agora eu não posso sair de casa. Eu tenho que ir. Não, minha família não pode sair de casa. Meus filhos não podem botar o pé do lado de fora. O SIM está infectado. Olha o que está acontecendo no SIM. A barreira está chegando aí. Vai ter toque de recolher. Meu Deus, aí o que a gente vai fazer? O que vai acontecer? Aquele homem reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. Aleluia. Mas sabe o que é que ele precisou ver? Ele precisou ver toda aquela situação. Ele precisou ver tudo aquilo que ele passou. Você precisa ver tudo isso para você reconhecer que Jesus é o Filho de Deus. Hoje nós viemos aqui, sabe para quê? Para ceiar ao Senhor, para reconhecer o que Ele fez por mim e por você. Nós viemos hoje aqui para participar desta mesa, para receber o símbolo, não aqueles que o mundo bota nos seus corpos ou na sua mente, achando que vai ter proteção, mas um símbolo que já deu proteção há mais de 2000 anos atrás. O sangue que foi vertido na cruz do Calvário. Aleluia. Que Ele mesmo disse: olha, aquele que receber do meu sangue, aquele que comer da minha carne, terá parte comigo. Aleluia. Aquele homem presenciou tudo aquilo, pastora Rosália, e decidiu ter parte com Ele. E você? O que é que você decidiu? Pastor, mas eu já decidi. Pastor, eu já decidi. Então eu tenho um prego para te presentear. Pastor, o senhor está doido? O senhor veio trazer um prego nesta noite? Eu vim trazer o símbolo de um sacrifício, para que você possa fazer uma reflexão da sua vida nesta noite. Para que você possa... Eu queria, sabe quem, bispa? Trazer um patíbulo aqui de 50 quilos. Eu queria trazer, sabe? Uma esponja embebida no vinagre. Eu queria trazer, quem sabe, um chicote para apresentar. Olha, irmãos, o chicote que Jesus recebeu, 40 chicotadas. Eu queria trazer.
para que eu e você viesse fazer uma reflexão. Como é que está a minha vida? Como é que está a minha vida diante de Deus? A minha vida diante desse homem que pagou um preço pela minha vida, como é que está? Sabe, bispo, essa pandemia, esse problema todinho aí, levou a muitas pessoas a se afastarem de Cristo. Eu não venho dizer que não, que eu digo que é com certeza. Muitas pessoas se afastaram de Cristo, muitas pessoas voltaram a fazer práticas de outrora. Muitas pessoas voltaram a fazer práticas que faziam no mundo, pastora Mari. Muitas pessoas, pastor Wilson, deixaram de acreditar naquele que mata a Covid. Está acreditando no Covid. Está deixando de acreditar naquele que conserta tudo, mas está acreditando naquele que pode querer consertar. Amados, eu não posso jamais trazer uma mensagem do dia de ceia que eu e você não possa fazer uma reflexão. Você precisa fazer sua reflexão nesta noite. Como é que está a sua vida? Como é que está meu trabalho? Como é que está meu relacionamento? Como é que está minhas aventuras? Como é que está? Como é que está minha proximidade com Deus? Será que eu posso realmente comer desse pão nesta noite? Será que eu não devo um perdão a alguém? Não, pastor, mas eu não posso, porque tem que ser 1 metro de distância. Eu não posso encostar de junto, eu não posso dar um abraço para pedir perdão. Eu não posso, pastor. Aí eu só tenho que pular, deixar isso para outro dia, depois de passar a pandemia. Vocês estão entendendo como é sério? Quantas pessoas precisam pedir perdão aos outros para participar da mesa do Senhor? A Bíblia diz que nós temos que nos examinar. Examine-se o homem a si mesmo. E quantas pessoas querem participar da mesa do Senhor e não se examinam? Aquele homem teve que fazer uma reflexão durante 6 horas, de quando recebeu Jesus nas mãos para quando Jesus tombou. Ele fez a sua reflexão de quem era aquele homem, e ele declarou, pastor Isaías, realmente este homem é o Filho de Deus. Aleluia. E eu tenho, 25 anos dentro do Evangelho, 25 anos vindo para a igreja, e muitas vezes eu tenho falhado naquilo que é o reconhecimento de Cristo em minha vida. Eu tenho que falar de mim mesmo, e tenho que pedir para você fazer a sua reflexão nesta noite. Você quer se aproximar da mesa do Senhor do jeito que você está? Você quer se aproximar do Senhor dessa forma? Vivendo deste jeito? Eu quero te dar a oportunidade de você pedir perdão agora. Quero te dar a oportunidade de você pedir perdão a Deus. Eu quero te dar a oportunidade de você pedir perdão a alguém. Não quero chamar ninguém aqui na frente, não. Mas também não quero ser hipócrita. Você chega na igreja, conversa com todo mundo, fala, chega lá, dá a paz do Senhor. Você pode levantar do seu lugar, pedir perdão a alguém. Você pode curvar a tua cabeça, pedir perdão ao Senhor. Você pode pedir perdão à sua esposa. Você pode pedir perdão aos seus filhos. Você pode pedir perdão aos seus pais. Perdão de quê, pastor? Deixa o Espírito Santo trabalhar na tua vida. Eu quero te falar de alguém que mata a Covid. Eu quero te falar de alguém que com um sopro pode mandar para longe a pandemia. Eu estou falando de alguém que realizou um sacrifício que eu e você nem imaginava. Eu fico imaginando, sabe, Tiago? O camarada que ele é
condenado ao corredor da morte, ele fica ali, só esperando. Ixi, falta 30 dias. Eita, 25 dias. Ai, 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 20 dias. Vixe, está chegando. Imagina o tormento espiritual. Jesus também foi assim. Ele dizia, está faltando 3 anos, vou começar agora. Está faltando 2. Está faltando 1. Está faltando 5 dias. É amanhã. Jesus sobe ao Getsemane. É amanhã. A Bíblia diz que ele soa gotas de sangue. Alguns médicos dizem que para soar gota de sangue, a pessoa tem que estar num estado de profunda depressão e angústia. Só, já pensou? E ele sabia o dia. E você não sabe o dia que você parte para a eternidade. Mas eu sei que você tem medo da morte. Eu tenho medo da morte. Mas como diz John Wesley, um dos maiores missionários da palavra do Senhor na Europa, ele diz que o crente sabe morrer. Sabe por quê? Porque um velório de crente, quando ele desce à sepultura, quem está ali canta, louva ao Senhor. O velório de ímpio, quando o homem vai descendo à sepultura, ou a mulher, aí um garra no caixão, não vai, sei o que, eu também vou. Se cair junto, me tira daqui. Vocês estão entendendo, igreja? Esta mensagem serve para que você possa refletir nesta noite. Fica de pé. Aleluia. Fica de pé. Você está livre nesta hora. Nós vamos orar. Eu quero que você curva a sua cabeça. Converse com Deus. Veja como é que está a sua vida. Se você precisa pedir perdão a alguém, peça. Peça. Não carregue isso consigo. Não se aproxime da mesa dessa forma. Se você quer perdoar o seu esposo, quer perdoar a sua esposa, se você quer perdoar os seus filhos, se você quer perdoar os seus pais, faça. Se você quiser perdoar o seu líder, quem sabe você fez algo que entristeceu o seu líder, está na hora de você chegar lá e dizer, bispo, me perdoa. Bispo, eu quero que o senhor me perdoe. Bispo, me perdoe. Eu falhei. Foi. Mas eu te perdoo. Curva a tua cabeça. Soberano Deus, Todo-Poderoso, maravilhoso. Eu posso fechar os olhos, meu Senhor, nesta hora e contemplar o último brado que o Senhor deu na cruz do Calvário. Pai, está consumado. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, eu sei que foi difícil. Eu sei que foi muito difícil, Deus. Mas o Senhor conseguiu vencer. E a tua palavra diz que no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci. O Senhor trouxe uma esperança de que o Senhor já venceu tudo. Que o Senhor pode, sim, realizar maravilhas no nosso meio. Que o Senhor pode trazer à existência aquilo que não existe. Que o Senhor pode lançar o mal por terra. Que o Senhor pode perdoar pecados nesta noite. Que o Senhor pode liberar perdão no meio da tua igreja. Que o Senhor pode receber dos teus filhos nesta noite o verdadeiro louvor de adoração ao Senhor. Meu Deus, muito obrigado por tudo, Pai. Muito obrigado pela minha vida. Obrigado pela minha saúde, pela saúde da tua igreja.
Obrigado, Deus, por tudo, Pai. Porque nós temos a oportunidade de estarmos aqui glorificando o Teu santo nome. Nós temos a oportunidade de liberar perdão nesta hora, nesta noite, Pai. Nós temos a oportunidade agora de ver o mal cair por terra, de ver as trevas ser vencidas, de ver, Pai, o sobrenatural no nosso meio. Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por tudo. Eu te louvo, Senhor, e te agradeço, porque Tu és fiel e Tu és maravilhoso, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Glórias sejam dadas a Ti. Agora você vai participar desse evento maravilhoso na presença do Senhor. Pastor Isaías.